Alô, alô, muito boa noite. É muito bom estar outra vez aqui com vocês. E vamos começar mais uma talk, desta vez a sétima talk. Vamos ver se desta vez as nossas conexões e os nossos problemas técnicos não nos dão cabo da cabeça a toda a gente que vai seguindo por aqui. Às vezes é realmente uma dor de cabeça e um grande desafio a gente conseguir não perder a paciência e não perder o entusiasmo a dizer ok, isto vai correr tudo bem. Pronto, mas tirando estes desafios que são a parte mais técnica e que não interessam para nada, cá estamos nós, reunidíssimos para mais conversa da boa. Eu vou, ainda por cima, a nossa Patrícia Carvalhide já entrou, perfeito, obrigadíssima Eva. Vamos só marcar o comentário da Eva, perfeito. Pronto, temos assim as partes práticas resolvidas e temos daqui deste lado um grande entusiasmo, uma grande vontade de estar a partilhar, de estar em conversa da boa. Eu só estou a tentar não ficar aqui com umas imagens esquisitas em cima da minha cabeça, que senão só se vê comentário. Estamos aqui, eu estou aqui super pronta, apesar de ter sido tudo assim muito na raspa e muito a correr, mas faz parte. Isto de a gente ter uma dupla vida, eu acho que é assim tipo super-herói, não é? Eu não sei muito bem qual é a parte de super-heroína, se é a parte de mãe que lava, passa a cozinha, cuida do bebê, ou a parte de, ok, agora disfarce-me de super-heroína que dá conversas às 9 da noite. Mas eu acho que isso faz parte também deste propósito de que nós hoje vamos aceitar falar. Então eu vou começar por dar as boas-vindas aos amigos que vêm dizer olá, que é sempre uma coisa muito boa. Dar as boas-vindas à Patrícia, que é a pessoa cujo negócio hoje nós vamos falar e o negócio apoiado hoje. E vou começar por apresentar o grande tema da noite. Este tema hoje não foi escolhido por ninguém, o que é estranho para mim, porque normalmente temos tido temas que são lançados por outras pessoas e a mim estimula-me ainda mais, não é? A ideia de se há uma pessoa que quer ouvir falar sobre este tema, já vai valer a pena. Depois o resto logo se vê. Então, hoje o tema foi escolhido por mim porque acho que é numa fase muito de pensar sobre isto, sobre o propósito e os paraquês. Acho que é uma coisa que me tem acompanhado muito, mas particularmente nesta fase talvez esteja assim uma coisa que me diga imenso. Então, foi uma espécie de poder partilhar com vocês também o que é que eu ando a pensar agora e dizer que, mais uma vez, estou sempre aberta a qualquer comentário e a qualquer sugestão de tema que vocês tenham por aí. Portanto, seja através de um live ou através do comentário do Facebook que vocês queiram deixar depois, estão mega à vontade para dizer, Edith, podias falar sobre, ou podíamos falar sobre. Já sabem que as talks são uma maneira interativa de nós comunicarmos, de estarmos perto, portanto, é um espaço de toda a gente. Por favor, deixem comentários, nem que seja a fazer cucu, gostei muito, cucu, hoje não está a ir muito bem. À vontade, o meu ego, a esta hora da noite então o meu ego está mega domado, está bem? Então, começo por apresentar o tema, que é, e pronto, localizarmos um bocado, não é? É a sétima talk, hoje é às 9, não é às 9h15, como da outra vez, e o tema é este, propósito ou paraquês? Isto foi o que eu resolvi trazer-vos hoje. Tenho uma grande amiga minha de Lisboa, aliás são dois amigos, temos sempre esta piada do oh, lá vem a Edith e o Purpose, e já ninguém pode com o Purpose, portanto dedico especialmente à minha Anitta Silva esta parte de oh pronto, lá vem ela falar do Purpose outra vez. Porque isto vai dar pano para mangas, não é? Há quem acredite que existe um purpose, não é? Um propósito na vida e de que tu tens um propósito e que nós temos um propósito. E há quem ache isto tudo um bullshit e dizer, sério, não venhas com essa de os propósitos existenciais, mas a gente está vivo já faz muito por isso. E não deixa de ser verdade. Portanto, estamos de acordo com os dois. E é um bocado sobre isto que nós vamos falar hoje à noite, é se existe, se não existe, sendo que eu não tenho a resposta, nem faço a mínima ideia da resposta, estamos a falar de opiniões, por isso hoje basicamente vai ser discorrer sobre o tema, mais uma vez hiper lançado com o que vocês possam, com os comentários que vocês possam fazer. Eu não faço a mínima ideia se estão a fazer comentários ou não, eu até agora não estou a conseguir ler, portanto ainda não vi ninguém a fazer comentários. Sejam super à vontade para dizer coisas, está bem? Para eu ver que vocês estão aí. Entretanto, vou só apresentar o negócio de hoje à noite, o negócio que é apoiado hoje à noite. O negócio está aqui. Eu estou assim, uma super professional, que parece uma coisa aqui no canto do ecrã com uma imagem já está super profissionalizada a coisa.
Um, Este é um negócio que eu gostava de apoiar hoje à noite. Tem uma história, para mim, mais do que o negócio em si, que é uma coisa que eu gosto, é verdade. Tem uma história por trás que eu admiro e que para mim dá muito bem asa ao tema de hoje, que é o propósito. Então, a marca é Omassi, e é de cosméticos naturais. Tudo tem a ver com natural no sentido de os produtos são naturais, os componentes são naturais, as coisas fazem bem à pele, não há coisas, não são testadas em animais e há muita ética por trás. Pronto, só por aí já, a coisa já corre bem. E depois a segunda parte é quem é que leva o negócio, porque nestas coisas, e é o que a gente tem visto, não é? Eu só tenho apoiado negócios que eu conheço, cujas pessoas que levam o negócio para a frente são pessoas que eu conheço ou cuja história eu acompanhei. E acho que é isso que faz sentido, não é? Nós não apoiamos causas vazias, nós apoiamos causas que têm gente, que têm lutadores à frente. Por isso a lutadora desde à noite é a Patrícia Carvalhido, que é um mulherão, que há uns tempos atrás, uns 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, porque eu ia com o meu pequeno bebê fazer os processos com ela, era divertidíssimo, me falou para um processo de mentoring. Os processos de mentoring são acompanhamentos individuais, em que a gente encontra-se assim a parar, a pensar o que é que eu vou fazer a isto. Ok, aqui vou só fazer um mini parênteses para dizer que há gente que está com recorrentes pausas na ligação. Então vá, conto com vocês para me dizer, eu por mim estou bem, aqui não acuso problema nenhum, mas digam-me vocês se estão a conseguir seguir ou não, está bem? Espero mais comentários a ver se é só a Gina Lemos que está com problemas da conexão ou se eu tenho que fazer alguma coisa na conexão para que seja diferente, está bem? Então eu vou falando até que mais alguma pessoa me diga ok, também estou com problemas de conexão, recomece isso, ou por mim está tudo bem, está bem? Por favor, deem-me feedback se vocês estão a conseguir ver ou não, está bem? Ajudava imenso. Então estava eu a contar que a Patrícia veio ter comigo e falou-me, ok, estou num desses processos, não é? Estou a ir ok, estou a ir numa direção, ok, agora estão a dizer que agora já está bom, perfeito. Estou a ir, já agora o comentário que está a aparecer aqui de Omasi Cosmetics é a Patrícia, ok, que também está como Patrícia. Estou a ir numa direção e chego numa direção e estou preso em caminhos, não é? Ou dúvidas entre os caminhos ou preso entre caminhos. E aí entre os processos de mentoring. E esta Patrícia veio ter comigo, nós não nos conhecíamos de antes, provavelmente por amigos comuns, e diz-me, olha, businesswoman total, a trabalhar para uma grande empresa aqui do Norte, super bem instalada na vida, filhas em bons colégios, tudo perfeito, tudo maravilhoso, não é? Aquela filha cujos pais têm muito orgulho de dizerem, minha filha está muito bem na vida, sabe? Estou pronta a mandar tudo às malvas, porque não me faz feliz. E isto para mim representa tudo o que nós vamos falar cá, é o propósito, não é? Qual é o propósito da coisa? É eu ganhar dinheiro e ter uma vida como é suposto ter, não é? Reconhecida a nível de sociedade, reconhecida a nível de estatuto, ou é ter uma vida que me satisfaça e que me diga cá dentro, isto tem sentido, não é? A Gina, por exemplo, estava a dizer, obrigada por partilhares as causas que têm logo a nossa confiança. Exato. É um bocado isso, não é? Tem que haver uma causa para nós estarmos a dedicar tanto tempo da nossa vida a ganhar, nós no caso podemos ganhar dinheiro ou podemos não ganhar dinheiro, mas tem que haver uma causa pela qual fazer qualquer coisa. Isso dentro da teoria há uma investigação que foi feita que define que nós podemos trabalhar por 3 razões, não é? Quem trabalha por dinheiro, no sentido de, eu até nem me importo muito com o que faço, desde que ao fim do mês eu consiga adquirir um determinado conjunto de bens, então é quase eu vendo o meu tempo, ok, justo. Depois há outro tipo de pessoas, outro tipo de situações, isto claro que estamos a falar de coisas muito estanques, há quem conjugue 2, há quem conjugue 3 até. Há quem trabalhe pelo chamado status, que é, eu até nem me importo muito, sei lá, passar a uma chefe, por exemplo, eu continuo a ganhar o mesmo, portanto não é pela parte económica, porque eu continuo a ganhar o mesmo, mas agora sou chefe, então nos jantares sociais dizem, então, tu estás agora a ganhar como chefe, ou estás agora a trabalhar como chefe, que bem, e só isto já vale a pena, até tenho mais trabalho, tenho exatamente o mesmo salário que os meus colegas, mas sou chefe, ou sou coordenador, ou sou diretor de... Portanto, não é a motivação dinheiro, é a motivação reconhecimento social, status. E depois há as pessoas que trabalham por missão, que é as pessoas que, a maior parte das vezes, eu acho que infelizmente, a maior parte das pessoas que trabalham por missão não ganham assim tão bem. Senão é uma grande sorte conseguirmos fazer as duas coisas. E ainda bem, e há, claro que sim, eu estou a ser um bocado irónica, claro que sim, claro que existem. E ainda bem, senão o mundo era uma miséria, não é?
Mas é um bocado esta ideia de eu até posso, imagina, até posso passar 3 meses que não recebo e estou com a corda no pescoço e a coisa está mesmo complicada. Um, a nível de estatuto, ninguém sabe muito bem o que é que eu faço, os meus pais não conseguem, não é? Nos jantares sociais. Então, o que é que faz o seu filho ou a sua filha? Trabalha num projeto, numa causa, ninguém, todas não mete os pés pelas mãos porque não dá para explicar muito bem, às vezes, nem sempre, mais uma vez, eu estou a dizer os extremos da coisa, não é? Estou a dizer, ainda que não dê para explicar, ainda que não dê grande dinheiro, a pessoa continua metida neste projeto, a que chamo laboral. E a única coisa que anima esta pessoa, não sendo o dinheiro, não sendo o reconhecimento dos outros, é a causa. Não é? E então aí lançamos com o tema de hoje à noite, não é? Este propósito. Agora, desculpem, vou só fazer um parênteses, mas da maneira como eu me estou a ver projetada na câmara do telemóvel, apanha-me exatamente um coração roxo na ponta do nariz. Então eu estou a ter um alto ataque de riso interior, a tentar controlar e ficar muito séria para não ver a ponta do meu nariz com um coração cor-de-rosa. Já está, era um fé de ver. Portanto, esta ideia de trabalhar por missão, e nós já estamos, ou seja, eu antes de apresentar mais do negócio da Almassi, já estou a apresentar coisas que são dentro da teoria desta história dos propósitos, dos paraquês, ao tentar apresentar um bocado o negócio e porque é que eu escolhi esta pessoa hoje. Mas isto para mim, sendo parte da teoria, que nós estudamos muito até em psicologia positiva, é uma coisa que eu acho que faz muito sentido a gente pensar. Porquê é que tu dás o teu tempo? A que é que tu dás o teu tempo? Não é? E já que nós temos que andar a passar tanto tempo da nossa vida a trabalhar, às vezes vale a pena a gente questionarmos porque é que nós estamos a dar este tempo a esta causa, a esta situação. É porque eu quero ganhar dinheiro? É porque eu quero ser reconhecido? Ou é porque este projeto me faz sentido? E são posturas completamente diferentes que depois nos levam a aguentar coisas completamente diferentes, não é? E esta pessoa que representa o projeto que aqui hoje está em grande destaque, que é a Patrícia Carvalhido, disse, ok, eu até estava a trabalhar muito bem pelo primeiro, a nível de segundo também estava perfeito, porque ganhava de acordo com o meu cargo, que era muito trabalho, e era reconhecida pelo meu cargo, mas propósito, para quê? Missão zero. E tenho a coragem de aos 40, com filhos, não é? Não são filhos sequer bebê, com filhos já em estudos, a terem estudos, serem gente grande, a dizer, não, eu vou atrás do que me faz eu. E foi procurar este caminho de o que é que a faz ela. E a pergunta era esta, não era o que é que me faz rica, o que é que me faz bem vista, era o que é que me faz eu, o que é que me faz sentido. E para mim, isto para mim é sempre extremamente importante. Ou seja, eu também sou uma pessoa que na minha vida me tenho questionado mais sobre a terceira parte do que a primeira e a segunda, não é? Muitas vezes o dinheiro não chega, muitas vezes as pessoas não fazem a mínima ideia ou descrever muito bem o que é que eu faço, mas tem que fazer sentido. Portanto, quando eu ecoei nestas palavras da Patrícia, dizendo, olha, só podes seguir por aquilo que te apaixona, não é? E o nosso trabalho foi um bocado este, era, através do nosso trabalho em conjunto, perceber o que é que faria mais sentido. A Patrícia chegou a dizer, ok, o projeto que eu quero fazer é este, é cosmética natural, porque engloba uma série de coisas nas quais eu acredito. Pronto, a Almassi está lançada, já vai há mais de um ano com este super projeto. É um projeto que ainda por cima recolhe produtos de outros países, portanto é uma coisa assim mesmo mais global, no sentido que permite conexão com outros. E para mim, ou seja, só ao apresentar o projeto da Patrícia já estamos a falar de propósito, não é? E há muita gente aqui, não é? Por exemplo, a Patrícia Mascarenhas também se identifica de quando é que eu já ouvi isto, não é? De trabalhar por dinheiro e burnout e depressões e não vale a pena. Depois acaba tudo nos mesmos lugares que é os psiquiatras, psicólogos, não é? Acaba tudo farto da vida, acaba tudo com problemas familiares, acaba tudo a dizer o que é que eu faço, acaba tudo com a perda de cabelo, para quê? Não é? Tipo, já sabemos isto, a literatura está farta de nos dizer, se não houver gozo, não vale a pena. E aqui o gozo, e muitas vezes há muito esta questão, às vezes o gozo vem de, olha, é verdade que eu até não tenho projeto da minha vida laboral, mas dá-me tanto dinheiro que eu no final posso ir a grandes restaurantes, fazemos grandes festas, fazemos grandes férias e só isso já vale a pena. Já está a dar gozo, não é? Só não pode, na minha opinião, obviamente, haver a sensação de sofrimento em prol de, não é? Se houver o sofrimento em prol de ganhar este dinheiro para depois poder fazer a nossa vida, não é? Agora, quando a nossa vida, tipo, olha o trabalho não é, como dizem os espanhóis, não é a alegria da horta, mas também não me faz propriamente sofrer, ganho um básico para estar bem na vida socialmente e economicamente e está tudo bem. Portanto, eu acho que o que eu quero dizer com tudo isto é,
não julgando o bem ou o mal que cada um destes esteja, não é? De que maneira que eu encaro o meu trabalho ou a minha dedicação. Pode ser, estamos a falar de trabalho porque é uma coisa que a gente gasta muito dinheiro, mas pode ser uma relação, não é? A gente pode estar numa relação, pá, porque economicamente estamos mais confortáveis, pode estar numa relação porque socialmente estamos mais confortáveis numa relação, não é? Sou casados ou solteiros ou amantizados, como dizia a minha avó. Ou pode estar numa relação porque tem sentido, porque dá sentido à vida, porque dá valor à existência que nós decidimos ter. Então, apresentado o negócio, já sabem o que é o Amácio, já sabem quem é a Patrícia não é a Patrícia Mascarenhas, é a Patrícia Carvalhido, P. Carvalhido, que também está representada aqui como Amácio. Os dados da Amácio estão aqui marcados pela Evita Ninja. Portanto, para quem começa a chegar agora às conversas e que diz, mas para que estão dados marcados aqui? A ideia é sempre que no final toda a gente possa contribuir com um donativo, pagando ou doando à Talk o que vocês considerem válido e que vocês estejam confortáveis com, não é? Portanto, há muita gente que não tem colaborado e que não tem contribuído e continua a vir, ainda bem, o que importa é esta troca, e há gente que tem sido extremamente generosa, portanto, e porque pode, também porque está ok para ser generoso, portanto, obrigada a toda a gente que tem continuado a acompanhar. Se quiserem fazer esse donativo, mais uma vez a forma de funcionamento é muito simples. Todo o dinheiro que for doado ao Amácio esta noite, para pagar esta talk, eu vou comprar, não é? Vou utilizar para comprar produtos para mim. Ok? Seja o que for, vou reverter isto para serviço ou produtos para mim. Aproveito para mostrar aquilo que vocês ofereceram quando patrocinaram a Curicuri. Lembram-se, a loja japonesa cá do Porto. A Curicuri foi um dos negócios mais apoiados nestas talks e deu o suficiente para pagar esta peça incrível que é do Tokyo Studio Design, que é uma coisa maravilhosa, que é um bolo de chá que eu estava mesmo a precisar e que ainda por cima este foi oferecido, o restinho de dinheiro que faltava foi oferecido pela própria Ana Cancela, que é a diretora maestra da Curicuri. Portanto, está aqui a peça. Muito obrigada a toda a gente que participou, porque foi possível comprar isto, e muito obrigada à Ana Cancela que ofereceu o resto. Portanto, vamos criando beleza assim e acho que isto é a coisa mais bonita do mundo. Já agora aproveito para dizer, assim, a jeito de desafio, a última talk revertia para a Thinking Big, ou seja, diretamente para mim. Ou seja, vocês não doavam o negócio, doavam diretamente a mim. E eu tinha lançado o desafio de dizer, olha, eu ficava super contente, aliás, até já ficava excessivamente contente se conseguisse pagar a creche do bebê com o dinheiro dos donativos. E não só consegui pagar a creche do bebê com os vossos donativos, como ainda consegui comprar selos. Ou seja, não podem imaginar o quanto isso me deixou feliz, não é? Portanto, a Edith a comprar selos para poder escrever e que já me tinham acabado os selos. Portugueses e europeus, que a coisa custa. E mais a creche, que nós estamos a pagar muito pouquinho nesta altura porque nós estamos a frequentar. Tenho muito a agradecer à malta que tem vindo e que tem patrocinado no final, porque realmente isto é uma coisa mesmo bonita, não é? É esta troca de eu dou, e eu dou claramente por propósito, não é? Para quem chegou, o tema é propósito. Eu sei que não se lê, mas eu já mostrei isto para o outro lado lá. Diz propósito ou para quês, que é o tema de hoje. Portanto, eu dou estas minhas talks por propósito, porque acredito muito na partilha, acredito muito no dar, no distribuir, no disponibilizar, mais do que nada. E vocês dão, de acordo com as vossas possibilidades, obviamente, como uma devolução ou reconhecimento. E isto é criar propósitos, não é? É criar, ou seja, para que eu gasto 1 hora das 9 às 10 da noite? Para que vocês gastam 1 hora a ver uma conferência das 9 às 10 da noite? No fundo é esta criação de conteúdo, não é? Mental, intelectual, sentir, a questionar. Há muita gente que me tem escrito a dizer, epá, estas talks têm valido a pena para me pôr a questionar. E houve um comentário muito engraçado que era faz-me mexer as peças do puzzle que eu habitualmente não jogo. E esta ideia, a mim, é mesmo poderosa, não é? Ou seja, o poder da troca de ideias, o poder de ter uma criatura aqui de um lado a falar sozinha para um telemóvel, através de chat escrito, não é? A minha sorte é quando vocês participam e comentam no chat, porque pelo menos eu tenho uma interação, ainda que seja quase dentro da minha cabeça, mas nesta criação de sentido, e para mim é isso, propósito tem a ver com sentido, tem a ver que sentido é que damos às coisas. Se eu for a falar muito depressa, avisem-me. Sebas, temos uma pessoa que é espanhola, ou que fala espanhol, não é espanhol, é argentino, mas fala espanhol, portanto pede-me sempre devagarinho, está bem? Pronto, e já perceberam que o critério não é muito respeitado. Faço o meu melhor, mas estejam por favor à vontade. Aliás, é uma ideia
que ajuda é vocês escreverem imenso no chat para me poderem orientar a conversa, está bem? Assim também evitam que, se eu estiver a ser aborrecida, também evitam isso. Continuando, eu trouxe como sempre 4 post-its, 4 ideias, um livro também, e vou começar com as ideias que eu tinha preparado, mas paro-as sempre, como vocês sabem, à medida da vossa necessidade para dizer coisas, comentar coisas, perguntar coisas. Boa? Então, a primeira coisa que eu vos ia dizer há aqui uma frase maravilhosa para mim num livro que para mim me diz muito acerca do propósito, que é, nesta história do propósito, ou seja, o sentido das coisas, ou a maneira como nós organizamos o sentido da nossa vida, como nós nos contamos o sentido que damos à própria existência. Há um livro que eu acho fabuloso, que a mim me mudou muito a vida, eu talvez os mostro do outro lado para ser sensata e atinadinha, que é este, que é o Diário de Etty Hillson. A senhora tinha assim um ar meio boémio, meio misturado com, não sei, reflexivo ou decadente ou qualquer coisa. Pronto, não tem assim um ar muito abonatório. Mas a senhora acabou por morrer num campo de concentração, portanto acho que já muito mérito tem em ter pelo menos um ar, não é? Eu acho que se estivesse na situação dela, provavelmente não tinha ar de nada, tinha ar de nabo ou de nabiça meio mal colhida. E a Etty Hillson, estes diários são a narração dela do processo interno, ou seja, não é propriamente uma descrição externa, isso vai acabando por acontecer porque as pessoas narram as circunstâncias em questão, mas é o processo interno dela de todo este processo de passar pela parte de exílio até que é realmente levada para um campo de concentração. Mas não é o foco é ela e o processo interior dela. Só que esta mulher, que tinha 27 anos, teve um desenvolvimento cá por dentro que a maior parte de nós, aos 70, não consegue lá chegar. E é de uma profundidade e de lá está, pôr a mexer, aqui como a Patrícia resumiu, pôr a mexer as peças do puzzle habitualmente não jogadas, que para mim me pôs a mexer todas as peças do meu puzzle e dizer, a vida pode ser bem mais profunda do que aquilo que a gente vai vivendo. E se eu já tinha esta tendência para ir buscar um bocado a profundidade da coisa, a Etty Hillson ajudou-me mesmo a ir à essência do que é ser. Às vezes a minha pena é nós sermos tão chamados ao cotidiano prático que quase que nos é fácil perdermos a essência do belo, a essência do belo talvez não seja a palavra, a essência do que nos define como self, a essência do mais puro cá dentro. Porque é fácil, não é? A gente chateia-se com a mãe, com o vizinho, a gente tem que lavar pratos e todas essas coisas nos distraem do que é realmente aquele caminho que nós queremos fazer para nós. Isto para aquelas pessoas que sequer pensam no caminho, não é? Depois a gente vai andando. Também é justo, também é ok. Mas para quem pensa de para que é que eu ando cá, o que é que eu quero fazer da vida, o que é que eu quero fazer à existência que me é dada, refletir sobre isso é assim um bocado, ou faz isso ou não chegas a caminho nenhum. E esta Etty tem uma das frases que é, isto é tudo em forma de diário, só para resumir um bocadinho esta ideia que eu vos queria falar, que tem a ver com as coincidências ou os traçados, ok? Se calhar sou mais sensata e mostro-vos primeiro o ponto que gostava de falar a respeito de caminhos, que é este. A primeira provocação que eu tinha para esta noite é esta. Ok, estamos a falar de propósito ou paraquês, e estamos a falar de coisas que são coincidência, de que vão acontecendo e não há aqui grandes explicações, ou há uma espécie de, sei lá, um traçado, um pré-traçado, um destino, há quem lhe chame destino, há quem lhe chame, sei lá, no que quer que as pessoas acreditem, mas qual é esta abordagem? E a Etty diz uma coisa muito bonita que é, começa tudo com o dia e a hora, não é? Diz domingo de manhã, 15 de junho de 1941, meio-dia. E diz a Etty assim, vou por assim para vocês saberem de que livro é que eu estou a ler. Somos apenas barris ocos pelos quais flui a história mundial. Tudo é coincidência ou nada é coincidência. Se eu acreditasse na primeira hipótese, não conseguia viver. Mas ainda não estou convencida da última. E isto para mim é assim não é? Esta sensação de tudo é coincidência ou nada é coincidência. Se nós acreditarmos que nada é coincidência, a coisa torna-se bastante mais intrincada, não é? Com mais suma, dizendo, ok, se nada é coincidência, o que é que nos rege? Qual é a lei que está por trás das coisas? Será que se eu siga eu qual for o caminho, vou chegar ao mesmo lugar porque estava traçado, porque estava definido?
Se tudo é coincidência, então é um largar absoluto e dizer, pronto, olha, em última análise, olha, nem vale a pena muito estar aqui a pensar, porque no fundo vai acontecer o que acontecer, não há aqui nada que eu possa jogar, não há aqui nada onde eu vá chegar de uma certa forma. Então, é a te dizer, não é? Da primeira não estava convencida, ou seja, de que tudo é coincidência, não estava lá ela muito convencida, e da segunda ainda era difícil eles te acreditar. Portanto, bem-vindas às pessoas que também vão chegando. Estamos só para ter noção, estamos aqui a falar deste livro da Etty Hillesum, dos diários. Então este para mim é um dos pontos que vale a pena pensar, que é, independentemente de se acha se esta história dos propósitos é uma coisa de coincidência ou é traçada, eu já mandei isto para cá, portanto, independentemente disto, sendo traçado ou não sendo traçado, havendo coincidências ou não, a verdade é que ao acreditar que existe pelo menos, ou seja, seja um propósito muito claro, não é? Daquele com o qual nós já vimos talvez inatamente predestinados ou que já está pré-pensado ou pré-decidido e depois a gente só anda cá por cima, até já falamos sobre isso numa das talks, independentemente dessa crença, ter a sensação de que existe pelo menos um sentido maior para o conjunto de vivências que nós vamos fazendo ajuda. E nós já tivemos aqui alguns temas que se foram entrelaçando um bocado com isto, não é? Falámos de caminhos, por exemplo, e esta ideia de quando nós começamos a pensar de ok, o caminho está traçado e a gente só o vai percorrendo, no fundo, assim um bocado com marionetas, ou nós é que fazemos o nosso caminho e nós temos tudo na mão. Esta ideia de se nós acreditarmos que temos algum poder sobre a coisa, vai ser muito mais fácil nós agarrarmos este poder que achamos que temos. Tenhamos ou não, às vezes é indiferente, não é? Mas viver com a crença de que se pode fazer diferente, se pode fazer melhor, se pode chegar mais longe, e depois agora cada um pensa no chegar mais longe segundo os seus critérios, não é? Chegar mais alto a nível de dinheiro, vamos voltar ao princípio, não é? Chegar mais alto a nível de dinheiro, chegar mais alto a nível de poder, chegar mais alto a nível de fazer a diferença, criar impacto. Se eu acredito nisto, o caminho que eu vou fazer é para isto, não é? E por isso terá um sentido e terá uma intensidade diferente. Eu não sei se isto está a fazer sentido algum, se vocês estão a seguir ou se têm questões, porque hoje ninguém está a colocar questões, então das duas três, ou ninguém está aí, ou está tudo a fazer a ó e a dizer, pá, isto está a ficar muito denso, ou então ninguém está com pachorra de pôr questões. Portanto, ponham questões para que eu saiba, pelo menos, se vocês estão a seguir o fio de raciocínio, ou se isto está a parecer muito divagação geral e absoluta. Eu estou no mega flow porque isto para mim faz imenso sentido, então espero o vosso feedback enquanto bebo aqui o meu super chá com o bolo da Curi ao lado. Bem, a Patrícia pelo menos diz que faz sentido, então pelo menos o chat está a funcionar e o som está a passar para esse lado. Ok, Magali, perfeito. Então, passamos para o segundo ponto que eu gostava de falar. Portanto, a primeira provocação era este. Seja coincidência, ou seja, eu não vou dar uma resposta porque não faço a mínima ideia, não é? Se os propósitos são coincidência ou são traçados, não faço a mínima ideia. Agora, a única coisa que eu gostava de reforçar era isso, é dependendo da maneira segundo a qual nós vivamos o caminho que nos é dado percorrer, as coisas serão com mais ou menos intensidade e serão mais ou menos vividas. E também aqui faço só um parentezinho para dizer, quem tem esta ideia do que em inglês se chama o agency, não é? Esta ideia de eu tenho poder sobre a minha vida, no caso, sobre as minhas ações, sobre o que acontece. Não é o controle, atenção que quando estamos a falar de ser poder, não é controlar, nós não controlamos bosta nenhuma, não é? Nós no máximo podemos ter esta sensação de poder, e por isso é que se fala muito do empowerment, não é? Quando estamos a trabalhar com pessoas, temos de trabalhar o empowerment das mulheres e o empowerment dos miúdos, mas nesta sensação de dar poder no sentido de eu posso fazer algo independentemente de controlar ou não, porque na maior parte das coisas não controlamos, mas independentemente de eu poder pôr uma mão sobre o assunto, porque isto é muito diferente de viver uma vida com dizer, assim como assim, não há nada que eu possa fazer para mudar a coisa, já é um mau princípio para se agir com poder e com propriedade até sobre os assuntos nos quais a gente se move. Isto vale para tudo, trabalho, relações, convicções políticas, o que seja. Mas eu ia dizer que isto tudo, independentemente da gente acreditar ou não, acreditar que pode haver um sentido maior e que nós podemos fazer diferente, que a nossa vida tem de alguma maneira margem de manobra e sentir-nos empoderados para essa margem de manobra, para mim era a parte que me interessava mais. Era a parte de
que poder, lá está, que margem de manobra é que tu utilizas e que tu escolhes utilizar. E esta ideia de, será que há algumas pessoas, não é, no caso que estão aqui a ouvir, que sentem que, pá, é assim, olha, sempre foi assim, pronto, olha, a vida levou-me um bocado para aqui, não é? Ou as pessoas que dizem, pá, sim, olha, de alguma maneira a vida levou-me para aqui, mas eu decidi ficar ou eu decidi sair. Eu decidi aceitar ou eu decidi mudar. E esta sensação, pelo menos, de eu decidi alguma coisa, nem que seja aceitar e ficar direitinho, calmo no meu canto, dizer, pronto, olha, casei-me com uma pessoa que não era fixe, olha, pronto, acontece, agora já está, também não é, ao fim deste tempo, há muito esta postura. E, mais uma vez, se isto estiver em paz, se esta aceitação estiver em paz, pá, ok, go all the way para o caminho. Se esta aceitação não estiver cá, lá está, seja coincidência ou seja traçado, que nós recuperemos este poder. A segunda coisa que eu gostava de falar, até que mais alguém me coloque alguma questão ou alguma provocação, é esta ideia do à nossa maneira. De como é que a gente decide este propósito, como é que a gente decide este para quê. É fazermos a nossa maneira, ou fazermos aquilo que acharmos que é à nossa maneira. E aqui a Eti volta-nos, como hoje estamos aqui a falar sobre a Eti, ou seja, eu fui buscar um bocadinho esta ideia dos livros da Eti, porque para mim fazem muito sentido com esta história de propósito. No fundo, só fazer um parênteses, a Eti no fundo encontrou um propósito no meio do caos, ou seja, estar a viver uma situação. Ela estava a viver uma história amorosa, assim, muito rebuscada com o seu psiquiatra, assim, um gajo mais velho e tal, sedutor, com uma voz grave e umas mãos grandes. Portanto, isto era assim a parte muito humana, muito pés na terra, muito carnal. Portanto, ela não era assim só uma elevada a pensar no sentido da vida, do selfie, a ver borboletas a passarem pela janela. A Eti dedicava-se no meio do caos completo, antes de entrar para o campo de concentração, a ver desde as suas águas furtadas as pequenas flores que nasciam entre as telhas. Ou seja, isto é de uma profundidade poética e de beleza extrema, não é? De como é que tu consegues ver a beleza no meio do caos e quando tudo à tua volta está a ruir. Pronto, e a Eti para mim é assim um bom exemplo dessas coisas, mas pronto, também era uma mulher e também tinha as suas coisas de mulher e de mulheres e com M maiúsculo também. E é por isso que eu acho fascinante a obra dela. E ela diz: às vezes amaliçou o facto de haver forças criadoras em mim que me incitam a fazer nem sei o quê, mas vezes há que me preenchem com grande gratidão e quase êxtase. E estes picos de gratidão por poder estar tão cheia de vida e também por eu ter a capacidade de compreender as coisas, mais uma vez o sentido, embora à minha maneira, fazem com que de cada vez a vida valha a pena. São os pilares em que assenta a minha vida. E esta história de, pá, podemos ver os sentidos das coisas à nossa maneira. Não tem que haver um sentido dado que nós seguimos ou não, ou não tem que haver um propósito que nos é dado à nascença a dizer, ok, ditezinha, tu agora serás eliminada para fazer não sei o quê, né? Mas podemos criar os sentidos à nossa maneira. E isto relaciona-se muito, e talvez não seja à toa que isto se relaciona, com a ideia do Viktor Frankl, que também esteve no campo de concentração. Ou seja, isto aqui nós estamos a falar dos campos de concentração, a literatura, por exemplo, sul-americana, que tem, por exemplo, o Eduardo Galeano, que tem muito a ver com tudo que teve a ver com a ditadura, com Pinochet, etc. Também fala muito disto, não é? De como é que era possível continuar a luta à sua forma, ou seja, estar no meio, sei lá, tantas narrações, nós vamos muitas vezes aos campos de concentração como se fossem assim a grande miséria humana mundial, não é? Esquecendo que às vezes houve misérias bastante mais complexas, não vamos comparar porque não são comparáveis, mas complexas e duras e muito duras de outros lados, não é? De outros lados do mundo. E é isso, então esta ideia sempre de, à nossa maneira, é a maneira como a gente encontra ou que se conta estes propósitos ou para quê. Porquê que eu faço o que faço, porquê que eu sou o que sou, porquê que eu sou como sou. E acho que esta ideia sempre de nós podermos escolher no meio do caos dar um sentido, um arranjo, é como dar um arranjinho à coisa, não é? Eu tenho um monte de flores velhas, já lhes caíram as pétalas, as folhas, já está tudo meio amassado, mas há pessoas que têm a capacidade, com um montão de folhas velhas, cortar aqui, podar ali, arranjar, tirar as folhas, não é? E de repente conseguem fazer um arranjo de uma coisa que até fica bonita.
Eu creio muito que criar um propósito ou sentir que se tem um propósito a respeito de algo tem muito a ver com isto. Às vezes, aparentemente, na minha opinião, nós vivemos no meio de um caos. Pode ser sei lá, pode ser a vida toda e isso é ainda mais chato, mas também pode ser um período concreto da nossa vida que parece completamente fora da ordem, fora da órbita, fora de tudo. E criar esta possibilidade de, à nossa maneira, nós encontrarmos o propósito de isto tem que levar a algum lado, isto tem que levar, ou isto tem que vir de algum lado também. E para onde é que como é que eu vou organizar estas flores velhas todas e que pétalas e folhas é que eu vou arrancar para conseguir olhar para isto e dizer, ok, o que é que eu levo daqui? Não é? De que forma é que isto se encaixa na história daquilo que eu sou? E voltamos às narrativas, que também já temos falado aqui. Portanto, quem vai seguindo fios de histórias, e se não, vão apanhando as coisas assim pelo caminho. Entretanto, finalmente temos uma pergunta, assim, ou uma questão, que é a questão, que é Magali que diz: a questão do poder pessoal é muito interessante, seguir o que te faz sentido. Mas isso também me faz pensar na questão das expectativas criadas até o conseguir. E se não o conseguir, como lidar? Pronto, eu acho que esta questão é extremamente importante, não é? A ideia de que expectativas é que tu crias e como é que tu geres as expectativas que tu própria te autocrias. Porque depois há a história das expectativas com as quais nós nascemos, não é? Os pais que querem muito que nós sejamos, não é? Felizes e poder ser bem-sucedidos e saudáveis e bem casados ou bem solteiros, não é? Depende dos pais, não é? Se forem uns pais hippies, esperam é que a gente seja assim, que a gente fume ganza da boa, e depois a gente tem os pais hippies e torna-se um chatinho, ou melhor, um certinho chato de cacaracá, seguir os mesmos caminhos, e o pai aprende, tipo, foi isto, levei-te eu ao Vilar de Mouros no berço e para tu agora te transformares num extremas direitas, não é? Deserto. Estas expectativas que são as expectativas de fora para o nosso caminho, mais ou menos pelo caminho, se for com um bocadinho de consciência e um bocadinho de distanciamento, nós mais ou menos podemos dizer, se calhar estou a viver a vida que os meus pais queriam. Normalmente, quando as pessoas são dadas à reflexão, aos 20, 30, a malta consegue quebrar aqui umas barreiras ou umas amarras e dizer, ok, isto foi as expectativas que tu, paizinho, mãezinho, o tio ou o padrinho me puseram, agora se vocês não se importam, eu vou só ali viver a minha vida e já volto, está bem? E depois não volta, esperemos nós. Isto é uma opção. Agora, quando as expectativas são nossas, não há nó para cortar. Não é? Nós não podemos fazer um desvínculo connosco próprios. Então, para mim, estou de acordo com a Magali, é muito mais difícil lidar com as expectativas de eu vou seguir o meu poder pessoal e vou chegar a não sei onde e vou conseguir e depois não consigo, e é uma grande frustração. Claro que é uma grande frustração, mas a vida é uma grande frustração, não é? E tem muito a ver com esta história do controle, de eu quero chegar a um lugar, eu quero chegar a um determinado sítio de mim mesmo. Sendo que nós esquecemos, na minha opinião, que no fundo, talvez tudo o que nós consigamos fazer a respeito da vida é sermos fiéis a nós, não é? Àquilo que vai acontecendo e desfrutando do caminho. E também já falamos, não é? Quando houve o talk sobre o caminho, falámos imenso sobre isso, não é? No fundo, acreditar em fazer caminho significa, aceitar todas as partes do processo, e os passos todos, não é? Mesmo os passos trapalhões, sendo que não existe o passo atrás. Isto para mim é super importante. Eu lembro-me de uma fase muito complicada da minha vida, uma amiga minha tinha acabado de fazer o caminho de Santiago e eu estava numa fase de indecisão, de impasse total e completo, assim uns 4 meses muito confusos, e que a única coisa que eu conseguia fazer para dar algum sentido àqueles 4 meses era escrever. Então era um journal, um caderninho por mês para libertar toda a confusão. Então a minha maneira de dar algum sentido era a escrita. E lembro-me de estar assim num ponto de eu estive a rever algumas coisas do caderno de há um mês e talvez, e ela só me dizia, não existe o passo atrás. Então marcou-me isso em 3 pedrinhas, não existe o passo atrás, para eu ter muito claro à minha frente que este passo atrás não existia. E eu acho que isto é um bom reminder, não é? De para trás não dá, agora para a frente, mesmo que seja fazendo caminhos que a gente já fez mais ou menos parecidos, que como falámos também no Metratol, que nunca são iguais, são uma espécie de espirais, e a gente pode ter a sensação que está a passar no mesmo ponto, mas na verdade ele é um ponto igual, mas acima, não é? Então vão sempre subindo, e isto faz com que as perspectivas também sejam diferentes. Mas é tudo uma construção. Portanto, se nós tivermos este
quase este compromisso, este passou bem dado ao pá, eu não sei muito bem onde é que vou chegar, nem sei se vou chegar àquilo que todo o meu poder pessoal, como estava a Magali a dizer, me permite ou me quer levar, mas eu acredito claramente, ou convictamente, que cada passo vai valer a pena. E vou fazer com que cada passo valha a pena. Se eu chego, se eu não chego, se eu alcanço todo o potencial deste poder pessoal de que estava a falar a Magali ou não, depois muitas vezes não depende só de nós, não é? A Magali dizia, falava das expectativas pessoais para si próprio, sim, claro. É isso, essas são as piores, não é? As expectativas dos pais e dos padrinhos e das mães, pá, a gente mais ou menos consegue ir, não é? Com o tempo, com o trabalho ou com terapia, também se for preciso. Agora, as expectativas pessoais, eu passo aqui o bolo da Curi. As expectativas pessoais são muito mais difíceis. Eu acho que a grande pergunta é, se nós estivermos em paz com este propósito de se eu viver cada dia de acordo com com o caminho, com a certeza de este dia, se eu morresse, valia a pena, não é? Se isto for um acumular de sucessivos dias que valem a pena, muito, muito provavelmente não interessa muito se nós vamos chegar ou não vamos chegar ao poder potencial e ao todo poder que nós somos capazes de alcançar. Mas muito provavelmente a sensação de, opá, este dia valeu a pena, esta sensação de apaziguamento de, pá, pelo menos este já está, e pelo menos este correu bem, e pelo menos este, pá, é isso, se eu morresse hoje, estava tudo bem. Portanto, eu acho que isso é o máximo que nós podemos fazer para o nosso propósito, não é? E estarmos em paz com as expectativas nesse sentido de... A Patrícia fala-nos disso, não é? As nossas expectativas pessoais têm que ser geridas, sobretudo realistas. Caso contrário, o resultado pode ser desastroso e fomos nós que o tornamos nisso. Não é? Também estou 100% de acordo, não é? Com esta ideia de... se nós nos pusermos... Ou seja, esta ideia de propósito... Se nós nos pusermos objetivos ou metas que sejam demasiado longe, demasiado difíceis, demasiado inalcançáveis, só para a gente se motivar ou só para a gente achar que pronto, vai chegar realmente longe, se isto for o chegar ao caminho, não é? Desculpem, se for chegar à meta em vez de desfrutar o caminho, o grande risco é a gente estrelar a cabeça contra o muro, sem dúvida, não é? Porque quem é que chega onde queria? É que mesmo quando se chega onde queria, depois é tipo, pronto, e o que é que eu faço aqui? Não é? Eu, para mim, tenho um caso excelente disso, que era um casal de amigas que viviam em Colorado Springs. Elas eram um casal dos seus 40, uma delas tinha já 50, a outra tinha 40 e tais, e uma era designer, a outra era marketeer, tinha uma mega casalhona no meio dos Estados Unidos, uma coisa assim incrível, e tinham tudo. Elas tinham a sala da música, onde tinha uma série de instrumentos, depois tinham a sala, tipo a cozinha era assim uma coisa gigante, para mim que vivia num apartamento pequenino, e que sou de coisas miniatura, e que chega ali e vai tipo, uou, né? E de repente esta malta vende tudo e decide vir para Nova York, porque sentiam que a vibe era Nova York. Então têm a coragem-zona, não é? Essa ideia de, pá, o propósito da vida é estarmos felizes. Nós aqui já atingimos o máximo, já ganhamos dinheiro, já compramos a nossa casa, agora é o next step. O next step é a vibração cultural. Então, uma delas, como era designer e é muito pela onda artística, vamos para Nova Iorque. Então manda-se com tudo para Nova Iorque, sendo elas pessoas completamente do meio dos Estados Unidos, a maneira de vestir, tudo. Manda-se para Nova Iorque. Tinham um apartamento, assim, um 20º muitos, numa das melhores praças de Nova Iorque. O apartamento, obviamente, todo decorado com altas peças de decoração artista, super peças, não sei o quê. E aquilo era assim o deslumbre, não é? Estar ali era assim um sítio completamente à parte. A sério que há gente que vive com este standard de vida, não é? De 7 mil dólares de aluguer por mês, uma coisa assim absurda. E a gente tem a sensação de, pá, visto de fora, está tudo, não é? Elas já alcançaram a plenitude, não é? O grande propósito económico, social, etc. em Manitou Springs, em Colorado. Agora deram um salto aos 40, 50 anos para Nova Iorque. Continuam a ganhar muito dinheiro, continuam a poder alimentar a vida de estar a viver em Nova Iorque. Ok, não tinha uma mansão, mas tinha um grande apartamento, um bom apartamento. E elas, as duas, decidem dizer, olha, nem a relação nos satisfaz, nem este tipo de vida nos satisfaz, porque a gente efetivamente ganha muito dinheiro e realmente podemos ir a grandes restaurantes, só que temos muito pouco tempo para termos este dinheiro todo para alimentar esta vida, estamos a desgastar-nos no trabalho. Então, neste momento, uma delas eu perdi-lhe o rastro, porque elas separaram-se, e a outra está a viver em Brooklyn, assim, na zona meio underground, meio pobre mesmo, a viver assim numa espécie de basement cave, a fazer pinturas para sobreviver, completamente underground, completamente fora do sistema, completamente fora das rodagens todas, a ter muita dificuldade em pagar contas.
E quando nós nos escrevemos, ela diz: opá, estou mega feliz porque agora tenho tempo, agora saio à rua para ver pessoas. Pá, é verdade, custa-me pagar as groceries, não é? As comidas não é muito fácil, e sobretudo vindo de onde eu vinha, onde comprava tudo o que eu queria, mas eu agora tenho tempo, e agora o que me apetece é tempo. Portanto, esta história dos propósitos é um bocado isso, se o objetivo for, eu quero é que em cada momento faça sentido, e se nós tivermos a capacidade de fazer este assessment de, está a fazer sentido agora? Tá, então continuo. Está a fazer sentido agora? Se calhar não muito. Então posso aqui fazer um detour, não é? Um desvio e chegar ao outro lado qualquer. Não é? Elas acho que estavam longíssimo de pensar que no momento em que viajavam de Bonito Springs para Nova York, se iam separar, mudar de vida, fazer um decréscimo de toda a exuberância na qual viviam. Mas isto fez sentido. Então eu acho que esta coragem, lá está, de dar uns saltos, às vezes na vertigem do vazio, são de alto valor, não é? Eu vou só retomar aqui os comentários das pessoas que estavam a falar entretanto, porque temos aqui a Marisa Silva, à qual eu digo olá, que diz: olá Edita, acho que devemos ter sempre um objetivo, mesmo no meio desta pandemia, exato. Se não o conseguimos, temos de aproveitar esse caminho como uma aprendizagem. No próximo vai correr melhor devido à nossa aprendizagem. Bem, estou 100% de acordo com a Marisa. Esta ideia do objetivo que não tem que nos obcecar, portanto, respondendo também à Marisa e à Magali ao mesmo tempo, na minha opinião, não tem que nos obcecar, não tem que ser uma coisa completamente eu vou por aqui, eu vou para aqui, eu vou para aqui, mas tem que nos animar, tem que ser uma espécie de fogozinho que diz: ai pá, agora era bom, era nananã, agora era ótimo fazer, agora o que era excelente era. E acho que tem a ver com esta ideia de, se nós formos fazendo um desfrute, mesmo criando mini metas que nos criem um mini propósito. E por exemplo, agora a Marisa estava a falar da pandemia, peço desculpa. Lá está, eu acho que no início da pandemia só pensava, ok, o ponto 1 para mim vai ser manter a sanidade mental e o equilíbrio. Não é? Porque as condições eram tão adversas e tão desafiantes que é muito fácil a gente ficar de, epá, eu não vou poder sair, eu não vou poder levar a minha criança a estar com ar puro e a ver outros meninos, não pode ser, não é? E o segundo momento é, o que é que eu posso fazer, mais uma vez, voltamos à A.T. Wilson, o que é que eu posso fazer com as circunstâncias que me são dadas viver? Portanto, criar mini propósitos de, ok, agora o propósito pode ser manter a minha sanidade mental, conseguir criar um ambiente de paz, de certa segurança, de certa sensação de quietude cá dentro. Isto é um mini propósito, não é? Mas este para quê é para eu me manter numa maneira suave de ir vivendo os meus dias. Portanto, se calhar o meu grande propósito de fazer a diferença no mundo deixa de existir, até porque eu deixo de poder ir para o mundo, mas neste momento passa a ser nutrir o meu mundo. Portanto, é um bocado esta ideia, não é? De criar estes mini propósitos com os quais eu estou 100% de acordo com a Marisa. Deixar-nos levar, e vai acontecendo, é um bocadinho isso. Aqui a nossa Catarina, a Rádio Reis, dizia paz e sensação de segurança. Às vezes, nutrir a paz e a sensação de segurança, seja económica, seja interior, seja o que vocês quiserem chegar, o que vocês quiserem chamar-lhe, é isso, é a essência da coisa. A nossa Patrícia Carvalhido, que está aqui representada como Omasi Cosmetics, diz: o importante não é atingir o goal, não é? O objetivo da coisa, é o caminho. Mesmo quando não sabemos bem se vamos ter de apanhar muitas pedras. É exatamente isso. Nós falamos, há duas talks, assim, falamos sobre o caminho, e era exatamente sobre isto, não é? O que é que tu fazes com as pedras do caminho? Depois até falámos da frase da Fernando Pessoa, que não era de Fernando Pessoa. Portanto, é um bocado esta ideia de nós não vamos chegar a lado nenhum, mas temos aí um belo desafio de ir desfrutando. E depois há a questão é como é que nós o fazemos, com peso ou com leveza? E acho que isto para mim também é uma questão extremamente importante, que é, mais uma vez, devolver-nos o poder de dizer, ok, como é que eu vou levar esta coisa? Vou levar com, eu tenho que, voltamos às expectativas da Magali, eu preciso de, há aí um livro que eu vou trazer para uma das conferências, que está em inglês, mas eu acho mesmo engraçado, que é esta ideia, eu vou só controlar aqui o tempo, que é esta ideia de ter que ou querer, não é? Quando nós dizemos, olha, eu desejo, mesmo que esteja numa situação que eu não escolhi, mas eu desejo levá-la de alguma forma, faz toda a diferença, na minha opinião. Por exemplo, a Magali diz, está a fazer sentido agora? Isso é uma boa pergunta para o propósito. Eu acho que estou 100% de acordo. E também, por outro lado, acho que, na minha opinião, que tira muito peso às coisas.
que dá uma certa leveza de se faz sentido agora, já está, não é? Depois, se os nossos agora, se a nossa vida for constituída por vários agoras com sentido, a coisa já está, na minha opinião. Vou só recuperar aqui os comentários que entretanto foram surgindo, para não deixar nada perdido. A Patrícia fala da capacidade de resiliência, não é? Como uma grande ajuda, sem dúvida, não é? Esta ideia, mas mais uma vez, a resiliência vem da nossa capacidade de dar sentido. Se nós estivermos a passar por uma negritude podre, daquelas mesmo decadentes, e dissermos, ok, isto realmente não é bonito, não é bom, não é simpático e não é florescedor. Mas mais uma vez, tem que haver aqui um sentido, ou seja, tem que conseguir compor com as tais flores podres, não é? Esta é uma boa ajuda para a resiliência, não é? Portanto, por isso, na minha opinião, esta ideia de ser tão importante encontrar propósitos para... Eu até falaria em propósitos em vez de propósito, não é? Porque nós temos um grande propósito de vida, eu tenho zero propósito na vida, eu acho que o meu grande propósito na vida é esse, é a constituição de vários propósitos, é que cada dia tem que valer a pena. Eu, ao final do dia, tenho que ter a certeza de que se morrer a dormir, que seria assim uma benção espetacular, tinha que dizer, olha, foi num bom dia. Não é? Até posso ir chateada ou zangada para a cama, mas esta zanga ou esta chatice até, pronto, fizeram sentido, portanto assumo, go all the way, não é? Acho que é importante esta apaziguar de cada 24 horas. Então a nossa Gina regressa, diz, estive ausente um bocadinho, posto isto, mesmo sentido ter uma missão aqui neste mundo, ou seja, sentindo, o que me parece é que essa segurança de que é tudo cá dentro, que falavas, pode ficar num equilíbrio instável. Óbvio, eu também concordo que fica num equilíbrio absolutamente instável. A questão é se nós preferimos o equilíbrio instável ou o aparente equilíbrio estável que o exterior dá. Só que o exterior, em última análise, é não controlável por nós a 100%. E o interior é a única coisa com a qual nós podemos fazer qualquer coisa, não é? Eu acho que a Gina continuava aqui exato, a Gina continuava a comentar quando tem gente que depende de ti. Eu acho que eu tenho discutido isso muitas vezes. Esta ideia de que ter filhos é uma responsabilidade acrescida, para mim, sempre tive isto muito claro, vamos ver o que é que a vida me vai trazer, mas lembro-me muitas vezes de me dizerem, tu és viajante e nómada e boeda, vamos viajar e fazer coisas e viver e dormir em couchsurfing, não sei o quê, mas quando tiveres filhos, vais ter mais responsabilidades. Eu continuo a fazer exatamente a mesma coisa. Eu acho que a única coisa que eu estou extremamente preocupada em passar ao filhotinho é coerência e estarmos, lá está, de acordo com o nosso centro. Se eu estiver com uma vida extremamente estruturada, equilibrada, se lhe puder pagar roupas fixes e puder pagar uma boa escola, mas eu estiver aqui a pagar com o meu corpo, com a minha alma, com o meu sentir, com o meu sentido de vida, para mim estou-lhe a ensinar uma coisa que não faz sentido nenhum para mim. Não é? Então, para mim, é de género, podemos ter que ir para menos boas escolas, vestir roupa em segunda mão, que eu até acho fixe, não é? Na verdade é uma escolha. Podemos ter que vir num apartamento mais pequenino, podemos ter que fazer esforço até para comer coisas menos... Ok, mas se existe esta alegria de dizer, tem sentido, e cada passo, cada dia, cada hora, estamos a falar do caos também, não é? Mas o caos é uma ordem por decifrar, portanto está tudo ótimo. Para mim faz sentido, ainda que seja instável, ainda que tenhamos gente a nosso cargo, na minha ideia. É interessante, a Patrícia estava a dizer... estava a pensar no FP e no empregado que era feliz e nunca tinha saído do Benfica. A ida até Alvalade era algo cósmico para ele. Pronto, eu aqui tenho um grande problema que é não sei quem é o FP. Pronto, eu e futebol estamos assim um bocadinho distanciados e não posso comentar estas coisas, que não consigo. Não tenho capacidade intelectual. Portanto... acho que estou a responder às perguntas todas e aos comentários todos, e entretanto o raio de relógio está-me aqui a fazer tic-tac na cabeça e eu estou aqui tipo, mas eu não falei de tudo que eu queria. Pronto, não faz mal, mas mais uma vez desfrutamos do caminho. Parecemos monstros zen. monstros zen, não é monstros, é monstros zen. Dizer, está tudo bem, vai tudo acabar bem. Então vou fazendo um resuminho de hoje, até porque não queria deixar de dar a última palavra para a Almassi. Temos a Elsa que chegou entretanto e que diz que cada um tem que descobrir o seu propósito e viver alinhado com ele. Eu acho que é tudo o que nós podemos fazer e muitas das vezes nós não descobrimos o propósito. Também acho que isto é só a última coisa. Pronto, então vai lá, eu vou mostrar o último post-it nos últimos 5 minutos a correr, que era o que nos dá sentido ou ao que damos nós sentido, ou seja, o que nos dá e ao que nós damos sentido. Eu acho que esta é muita ideia de
deixa-me ver aqui o comentário da Elsa, que era descobrir o seu próprio propósito e viver alinhado com isso. É isso, é. Eu não acredito que exista um propósito universal, não acredito que nós tenhamos um propósito que vá de fio a pavio, ele muda. Outra das coisas é, há muita gente que diz, mas eu não nasci com um propósito, sabe? Eu, a nível de trabalho, sei lá, podia fazer tanta coisa, não faço a mínima ideia. Eu não acredito que toda a gente tenha que nascer com um propósito. Acredito é que nós tenhamos que construir alguma coisa que faça sentido a cada dia. E acho que esse é o nosso máximo compromisso. E que depois este livro da Eti nos ajuda um bocado a pensar ser Eti, com desgostos amorosos, no caos, a ir quase para os campos de concentração, a ver a família a partir, com doenças, que não sei o quê. Se ela foi capaz, 2 pares de estalos a quem não seja, não é? Isto era o que eu sentia de cada vez que eu lia, Jenny Tita Mourinho, 2 pares de estalos bem dados, até é Eti. Portanto, claro que ela era um bocado mais evoluída do que eu, mas isso não interessa nada, porque se ela era, a gente também lá pode chegar. Portanto, aconselho o livro vivamente. Posto isto, vou começar a fechar a sessão. Tenho sempre a angústia de isto vai acabar e eu não fecho a sessão e isto é muito mal. Só para referir que, pela minha parte, é sempre assim uma grande... temos aqui só uma referência da Elsa, se quiserem ir mais fundo, que é o Ikigai, que é um processo de descoberta e construção. Portanto, se quiserem procurar, eu digo sempre, sejam muito atentos ao chat, porque há muita gente interessante aqui a interagir. Portanto, fica aqui a dica da Elsa, o Ikigai. O negócio de hoje, a propósito de propósitos que podem evoluir e dependem dos contextos, 100% de acordo com a Patrícia, que acaba de comentar isso, é dado pelo negócio que está aqui apontado em cima, que é da Omassi, que é da Patrícia Carvalhito, que foi uma pessoa que decidiu mudar de vida para dizer o que interessa. Eu depois vou-vos fazer só uma fotografia do livro, que é o Diário de Etty Hillesum. Estão-me aqui a perguntar. Eu sei que ele está ao contrário, eu já o mostrei do outro lado. É o Diário da Etty Hillesum. Também há as cartas, mas o diário para mim é melhor. Só para dizer que é isso, que é o negócio de hoje apoiado é o da nossa Patrícia Carvalhido, cosmética natural e de uma forma muito ética, e é um projeto, lá está, com propósito, e o para quê dela, sendo que eu estou a adivinhar, não é? Não lhe perguntei, é porque isto tem que fazer sentido, não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar estatuto, é para fazer sentido de vida, e porque eu tenho um legado para com 2 filhas que tem que ser digno do nome. É alguém que muda de vida porque tem que fazer sentido, e isto para mim é um excelente exemplo da coisa. Portanto, deixo-vos a Patrícia Mascarenhas acabou de escrever aqui o nome do livro, portanto, para quem tiver curiosidade, é Os Diários de Etty Hillesum. É um grande exemplo de propósito. Deixo-vos com este negócio local, que é o que apoio esta noite, com muito contente mesmo. Sugiro-vos que vocês, aqui a Evita Ninja deixou um comentário que são os dados bancários da Omassi, portanto, se no final vocês quiserem colaborar, peço-vos que façam uma transferência. Têm MBWay e têm IBAN. Podem fazer a transferência por MBWay. Se por acaso estiverem a ver este vídeo muito mais tarde, porque agora tenho conseguido descarregá-los, e quiserem mesmo assim colaborar, estão sempre a tempo, portanto não se deixem de colaborar. É que nem que sejam, eu digo sempre isto, mas a ideia de ser 1€, podem ser 15, podem ser, para terem noção, outro dia houve gente a colaborar com 50€, foi assim absurdo, quando foi a minha talk, por isso é que eu consegui, lá está, pagar a creche do Lu. Mas esta ideia de colaborar com 1€, é mais uma pessoa a dizer, olha, eu vi a talk e eu acredito no teu negócio. E é um gesto minúsculo, não é? Mas faz diferença. Vou acabar aqui, falta 1 minuto e 55. Despeço-me com um grande coração daqueles cibernéticos cheio de ondas e cheio de purpose. Espero-vos bem e espero que os caminhos estejam a fazer sentido. Para mim está a fazer muito sentido estas partilhas e dão-me muito sentido cá por dentro. Portanto, gratíssima, infinita de coração. A melhor coragem para a Omassi e para a Patrícia, e para as pessoas que estiveram cá esta noite, um grande e profundo obrigada por fazerem crescer as ideias e por darem espaço para crescermos todos juntos. Um grande abraço, fiquem perto, comentem e sobretudo que estamos em conjunto com um propósito que seja fazermos-nos maiores e crescermos de uma maneira que seja muito mais aconchegada de coração. Acho que quando estamos juntos a coisa cresce de uma maneira muito mais consistente. Grata, até à próxima Super Talk com um super negócio e boa sexta-feira, gente. Sobretudo, sejam felizes, que é o que a gente está cá a fazer. Desfrutem. Mega abraço, gente. Muito obrigada.